dia. Mais uma vez, é um privilégio estar com vocês na sua cidade muito bonita. Obrigado por nos receber. Eu, Davi, Isaac, obrigado pela sua hospitalidade para nós. Vocês estão mostrando o Evangelho, não só na maneira que você prega, mas em suas obras também. E estou muito agradecido pela sua igreja. Eu vou falar mais sobre isso em breve. E ele falou, minha esposa é Cristina, a gente mora aqui no Brasil. Eu moro aqui 3 anos e meio. Minha esposa, ela cresceu aqui. Ela é americana, mas ela cresceu aqui. Espero que um dia você possa conhecer ela e meus filhos, Caleb e Josias. E eles também estão aprendendo português. E você não me entende hoje, talvez o pastor Maurício pode traduzir depois, mas eu vou tentar pregar a palavra. E eu estou trabalhando em alcançando e equipando, e ele falou, isso é o nosso foco, para providenciar treinamento e equipar pastores que não têm acesso desses recursos. E também, eu acho que essa igreja vai entender isso. Muitas vezes, pastores no Brasil, eles estão liderando a igreja com pragmatismo, né? E com teologia má, fraca. E a gente queria fortalecer eles e encorajar eles para usar a Bíblia. E eu vou pregar sobre isso hoje, em Atos, capítulo 17. O que é a padrão de Deus para a nossa igreja? Isso é uma coisa que eu queria encorajar, motivar pastores no Brasil. O que é o padrão de Deus para nós? Como a gente pode decidir? Como a gente vai fazer a igreja? Nossas tradições, nossas preferências, o que a cultura está fazendo, o que outras igrejas estão fazendo. Eu acho que uma pergunta melhor é, o que é o padrão de Deus para a nossa igreja? E para explorar esse assunto, eu queria falar sobre a igreja em Tessalônica. Quando Paulo plantou essa igreja, você pode chamar isso, isso foi PIB bíblica da Tessalônica, né? Então, essa igreja que ele plantava lá, foi uma igreja modelo. Então, eu vou pregar em Atos 17, mas ele falou sobre essa igreja em Tessalonicenses. E ele falou isso, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Por quê? Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Que igreja! Eu acho que a gente pode aprender do modelo dessa igreja, o padrão dessa igreja. Mas eu posso falar a mesma coisa sobre vocês. Sou membro em Igreja Batista Jardim, Minnesota, com o pastor Alex, em Campinas, Sumaré. E a gente sabe sobre sua igreja. A gente ouve sobre vocês. Sua fé, seu amor, sua esperança. Eu estou falando sobre vocês, né? Eu ouvi sobre o que Deus está fazendo aqui na sua igreja e o fruto da fidelidade desse casal aqui, servindo aqui, treinando, equipando vocês. Eu estou muito agradecido por vocês. Eu acho que vocês são uma igreja modelo. Mas sempre a gente pode crescer, a gente pode continuar. Mas eu queria encorajar vocês. Eu quero encorajar vocês que
nossa igreja ama vocês, a gente ora para vocês regularmente e eu espero que a gente pode continuar ministrando juntos. Mas vamos explorar essa igreja. Em Tessalônica, Atos 17, porque quando Paulo e Silas, e provavelmente Timóteo, eles chegaram em Tessalônica, eles estão pregando o evangelho, eles estavam em prisão em Filipos, né? E agora eles chegam aqui em Tessalônica. Essa cidade foi o capital da Macedônia. Foi uma cidade grande, provavelmente 100 mil habitantes. Foi grande, foi importante. Uma grande cidade, movimentada, com grandes negócios. E Paulo chega, e quando ele chega na cidade, a cidade enlouqueceu. Foi louco. Então vamos ler sobre isso. Atos 17, começando no versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Eu falei, a cidade enlouqueceu. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Isso é quando Paulo plantava a igreja em Tessalônica. Eu acho que a gente, hoje, pode aprender dessa igreja. Porque em Tessalonicenses foi claro que Paulo amava essa igreja. O que foi especial aqui em Tessalônica? Eu acho que a gente pode achar o padrão de Deus para a nossa igreja. Eu tenho 4 pontos, muito simples, e eu vou começar, eu vou falar agora e depois a gente vai explorar, tá bom? Primeiro, essa igreja foi baseada na palavra. Também eles estavam centrados em Cristo. Eles estavam esperando resultados, né? E também eles estavam contracultural. Então, primeiro, essa igreja estava baseada na palavra. E olhe no versículo 1. Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E ele tinha um costume. O que foi o costume? Judeus primeiro, né? Depois do grego. Então ele chega aqui, na sinagoga, e o que ele ensina? Ele ensina a palavra. Essa igreja, no começo, foi baseada
nas Escrituras. Eu sei que sua igreja tem a prioridade, a centralidade da palavra aqui. Eu sei. E ele fala, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras. Isso é bem importante. Quando ele chega lá, ele não está dependendo em troques manipuladores. Ele não está dependendo da personalidade dele, a força da personalidade, o humor dele, a eloquência dele. Não, o que ele faz? Ele prega a palavra. Ele não está usando retórica da cultura, ele só está soltando a palavra. Provavelmente você ouviu essa citação do Charles Spurgeon, o pregador grande na Inglaterra, né? E ele falou, a palavra de Deus é como um leão. Você não tem que defender um leão. Tudo que você tem que fazer é soltar o leão. E ele vai se defender. Isso é a palavra de Deus, né? Então, quando ele chega em Tessalônica, ele só está... O que ele está fazendo? Soltando a palavra. Declarando a palavra. Deus disse assim. Ele está fazendo isso. Ele está dependendo da palavra. Porque a Bíblia é nosso norte, né? É nosso bússola. A Bíblia se basta. Você acredita nisso? Eu sei que você acredita. Mas eu acho que às vezes a gente tem a tentação para depender em outras coisas. Quando você está ensinando aqui, ou pregando aqui, você tem a tentação de depender da sua personalidade. Isso é bom, mas não é suficiente. Eu preciso adicionar, eu preciso ajudar a palavra, porque a palavra sozinha não vai. Eu preciso aumentar com minhas opiniões, com minhas perspectivas, com filosofia, com psicologia. A gente tem nessa tentação, né? E a gente precisa ter essa confiança. Nossa igreja vai ser baseada nas Escrituras. Por causa disso, Paulo começou lá. Ele está pregando a palavra. Isso é nosso bússola. Isso é a palavra final. Quando a gente está decidindo coisas assim em nossa igreja, o que você acha? O que você acha? O que é importante é o que a Bíblia fala. Isso é nossa autoridade, né? E por causa disso, eu sei que sua igreja dedica muito tempo para a palavra. Eu sei que seu pastor e seus líderes, vocês estão preparando, estudando muito durante a semana para proclamar a palavra aqui. Eu sei que na sua igreja você está lendo as Escrituras juntos. Por quê? Porque você é uma igreja baseada nas Escrituras. Eu quero motivar vocês. Não tenha vergonha da palavra. Não pense, nossa, eu não quero ler esse capítulo inteiro porque um visitante não vai entender. Não. A gente só precisa soltar. Minhas palavras não têm poder. Essas palavras têm poder. Então, ele estava baseando a igreja bíblica da Tessalônica na Bíblia. O que eles tinham? Quais recursos eles tinham? Seminários, conferências, livros, editoras. O que eles tinham? A Bíblia. E irmã, a gente tem a mesma coisa. E é suficiente. A Bíblia se basta. Você não precisa mais. Então, quando você está
a gente precisa pensar nisso. O que eu estou dependendo na Bíblia ou em outras coisas? Isso foi o primeiro ponto. Como a gente pode ser a igreja saudável, uma igreja que Paulo amaria? A gente precisa ser baseada nas Escrituras. O segundo ponto é, essa igreja foi centrada em Cristo. Olhe no versículo 3. O que Paulo está fazendo com a Bíblia? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então, quando você está explicando a Bíblia, você deve mostrar Cristo. Por quê? Porque esse livro é sobre Jesus. Esse livro é uma história com um tema e um herói. Jesus. Então, quando você está lendo o Antigo Testamento, é sobre Jesus. Como ele está fazendo isso? Olhe no versículo de novo. Ele está demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Ok. Como a Bíblia, como o Antigo Testamento está profetizando que Jesus deve sofrer. Acho que isso é um pouco mais fácil, né? A gente falou sobre isso ontem à noite. A gente leu Isaías 53. Que esse servo vai sofrer em nosso lugar. Em Atos, ele está usando Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Em Atos 8, ele está usando essa passagem. Mas como o Antigo Testamento profetiza que Jesus vai ser ressuscitado? Qual passagem? Eu espero que você esteja pensando sobre Jonas. Ótimo. Bom exemplo. Algo mais? Como o Antigo Testamento, se você precisa defender que Jesus precisa ser ressuscitado, qual passagem no Antigo Testamento você vai usar? Qual passagem? Eu acho que vocês estão falando passagens. Muito bom. Vocês são uma igreja cheia dos teólogos. Amém. Mas ele está em Atos 13... Ele está usando Salmo 16. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso é um tema da Bíblia. Deus ama, Deus vai levar vida fora da morte. Eu não falei muito bem, mas eu acho que você entende. Quando você tem morte, Deus ama dar vida. Isso é nosso Deus. E você veja esse padrão através do Antigo Testamento. Você tem mulheres que não podem ter bebês. E Ele dá vida quando você tinha morte. Quando você tem ossos secos, Ele dá vida. Isso é nosso Deus. Ele ama dar vida quando você está morto. Talvez você esteja aqui hoje e você não é um cristão ainda. Talvez você percebe, você é morto nas suas transgressões. Você não pode fazer o que você quer fazer. Você quer agradar a Deus, mas você ainda está pecando. Você não pode melhorar sua vida. E você percebe, eu sou morto nas minhas transgressões. Eu não tenho vida na minha vida. Eu não tenho vida eterna. Eu não tenho vida em Cristo. Eu não tenho alegria e paz. Talvez você esteja olhando os irmãos aqui cantando e você está pensando, eu não tenho essa vida. Deus ama dar vida quando você está morto. Hoje, você deve acreditar nesse homem,
esse Jesus, que ele sofreu em seu lugar, ele morreu e ressuscitou em seu lugar. Esse Jesus quer receber você hoje. Você pode acreditar nessas boas notícias e se arrepender dos seus pecados. E hoje, sua vida, morto nas suas transgressões, você pode ter vida hoje. Isso, Paulo está pregando isso, né? Ele está usando o Antigo Testamento para prover, para demonstrar que Jesus sofreu e ressuscitou em seu lugar. Então, ele está pregando Jesus. A segunda marca, segundo ponto é uma igreja, o padrão de uma igreja saudável, modelo, é centrada em Cristo. Eu sei que você é uma igreja assim. Isso significa que quando a gente está pregando aqui, Jesus é o herói de cada sermão. Não eu, não o pastor Maurício. E, para ser honesto, meu amigo, não é você. Você não é o ponto de cada sermão. Jesus é o herói. A gente tem problemas, Ele tem a solução. Ele é o herói de cada sermão aqui. A gente queria ser uma igreja que é centrada em Cristo. E olha, Ele não está só dando dicas, sugerindo, né? Ele não está insinuando, amigo, se você quiser uma vida melhor, eu queria sugerir que você considere a opção de... Não! Ele está proclamando Jesus. E quando a gente é uma igreja centrada em Cristo, a gente não tem vergonha. A gente vai declarar: Ele é o único caminho. Ele é a vida, a verdade. Ele é nossa esperança. Então, Ele está declarando. A gente vai pregar sermões centrados em Cristo, não moralístico. Você conhece essa palavra? Talvez eu criei ou eu traduzi, não sei. Essa palavra, você precisa ser uma pessoa mais moral. Por exemplo, Davi, ele estava corajoso. Você não é corajoso. Você deve ser corajoso. Amém. Vamos concluir. Isso é um sermão moralístico, você entendeu? É insuficiente. Melhor é assim. Sim, Davi, ele estava corajoso. E você não é. E você não pode ser sem Cristo. Mas Jesus viveu em seu lugar. E Ele morreu em seu lugar. Então, através da sua união em Cristo, hoje você pode ser corajoso. Você entendeu a diferença? Não é antropocêntrico, é centrado em Cristo. Vamos exaltar Cristo na maneira que a gente prega, na maneira que a gente prega santificação. Enfim, isso é uma outra mensagem. A gente precisa ter, não só proclama Jesus, mas a gente precisa ter vidas mais à semelhança de Cristo. A gente precisa ter uma cultura de Cristo aqui. Você lembra? Eu vou dizer isso. Eu vou usar uma ilustração que pastor Alex usou. Porque é muito bom e ele merece crédito, né? Mas você percebe que eu tenho um sotaque, né? Muito forte, me perdoe. E pastor Alex ama me zomboar. Ele fala... Você entendeu? Ele ele vai falar, oh, muito obrigado. E ele está me zombando. Eu sei, eu tenho um sotaque. E quando você percebe meu sotaque, você entende que eu sou um cidadão de um outro país. Né? Eu não sou brasileiro. Eu quero ser, mas eu sou americano. E você pode perceber, por causa do meu sotaque,
Eu lembro o pastor Alex falando isso. Irmãos e irmãs, você precisa ter o sotaque do céu. Você precisa ter o sotaque do reino de Deus. Quando você está interagindo com pessoas, eles precisam perceber: você não é desse mundo. Você é um cristão por causa da maneira que você está vivendo. E você lembra em Atos 4, quando Pedro, e João, eles percebem que eles passaram tempo com Jesus. Eu vou ler o versículo. Vendo a coragem de Pedro e de João, coragem baseada em Cristo, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles tinham o sabor, o cheiro, o sotaque de Jesus. Então, se a gente queria ser uma igreja centrada em Cristo, isso não só significa que a gente está proclamando Jesus. É isso. Mas mais do que isso, a gente precisa viver na maneira de Cristo viveu. Então a gente tem o sotaque de Jesus. E quando isso acontece? Quando você é uma igreja, e eu acredito que você é, uma igreja que é baseada nas Escrituras e centrada em Cristo. O terceiro ponto, você pode esperar resultados. Vamos olhar no versículo 4, e a gente vai ver resultados negativos e positivos. Primeiro positivo, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então essas pessoas, mulheres, não sei se eles estavam importantes financeiramente ou politicamente, mas essas pessoas, Deus está chamando eles e elas. E eles têm esse fruto no ministério. Quando a gente está pregando o evangelho, a gente pode esperar que Deus vai trabalhar. Eu não sei quando, tão rápido, quem, mas a gente pode ter a esperança que Ele vai dar fruto no tempo dele, na maneira dele. Como eles estão respondendo? Tessalonicenses explica isso. Eles tinham fé e arrependimento. Eu vou ler Tessalonicenses. Pois eles mesmos, eles estão falando sobre essas pessoas, em Atos 17. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam fé e como se voltaram para Deus, arrependimento, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles deixaram os ídolos e abraçaram Jesus. Eles tinham arrependimento e fé. Dois lados de conversão. E como isso aconteceu? O que foi a palavra? Eles foram persuadidos. Persuadidos. Quem estava, eu não sei a palavra, persuadindo? Quem estava fazendo isso? Paulo estava proclamando, E o Espírito Santo estava persuadindo. Tessalonicenses também fala. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês, Tessalonicenses, somente em palavra, mas também em poder. No Espírito Santo e em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, o Espírito Santo está trabalhando. Você pode ter essa esperança, que quando você está proclamando as Escrituras e proclamando Cristo, o Espírito Santo vai chamar o povo de Deus. A gente pode esperar fruto. Mas por causa disso, porque é o Espírito Santo que está persuadindo, a gente precisa orar. Ore, ore, ore. Eu sei que você é uma igreja que ora. A gente precisa orar e esperar. Porque o Espírito Santo,
Ele está trabalhando. Mas também, eles tinham resultados negativos. Olhem no versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jasão, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades. Eu vou continuar depois. Então, eles tinham essa perseguição, né? O Espírito Santo está trabalhando, mas uma outra pessoa também está agindo. Quem? Satanás. Eu não estou inventando isso. Tessalonicenses fala isso. Quando Paulo quis voltar para eles, ele falou, quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Então, quando a gente está proclamando o Evangelho, sim, o Espírito Santo está trabalhando, mas Satanás também está agindo. Ele está trabalhando. Então, a gente precisa, uma igreja modelo. A gente pode esperar oposição. Fruto e oposição. A gente tem um inimigo. Você sabia isso? A gente tem um inimigo. Quando você está criando uma cultura bíblica aqui, você tem um inimigo. Mateus falou isso, né? Quando a gente está pregando a palavra, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, nosso inimigo, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Satanás está trabalhando também. A gente pode esperar isso. Mas também a gente pode esperar que o povo de Deus vai ser fiel. Eu amo Jasão. Esse homem, imagine, quantas semanas Paulo está aqui na sinagoga? Você lembra? Foi três sábados. Então, Jasão ouviu pelo menos 3 vezes o Evangelho. Ele ouviu, talvez, Salmo 16, explicando ressurreição do Antigo Testamento. Isso é Jesus, e como ele precisa deixar os ídolos, e ele precisa abraçar Jesus, e ele ouve essa mensagem, essas boas notícias. Então, pelo menos 3 vezes, ele acreditou, e ele está recebendo os missionários na casa dele. E o que acontece? Agora ele está em prisão. Ele está imediatamente recebendo perseguição, oposição, porque ele está seguindo Jesus. E eu acho que parece que ele foi fiel. Ele não denunciou. Ele não falou, não sei, esses visitantes, eu não sei. Ele é fiel. A gente pode esperar que o povo de Deus vai ser fiel em perseguição. A gente queria uma igreja cheia de Jasões. Então, essa igreja é baseada nas Escrituras, centrada em Cristo, e está esperando um resultado. O último ponto essa igreja é contracultural. Olha nas acusações. Por que a cidade não gosta dessa igreja? Olha no versículo 6 mais uma vez. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jasão os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Isso é a acusação. Que eles têm 2 acusações. Primeiro, que eles são encrenqueiros. Que eles estão causando problemas. Você acha que Paulo estava falando sobre política? Que ele estava falando sobre revolução? Acredito não.
Porque em Tessalonicenses, ele falou, esforcem-se para ter uma vida, você sabe, tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependem de ninguém. Isso foi a instrução dele. Não, vamos causar problemas, vamos ter uma revolução. Não. Calma. Proclama Cristo, sem vergonha, e que você tenha uma vida tranquila. Então, isso não foi verdade. Eles não estavam encrenqueiros. E também, a segunda acusação é que eles estavam revolucionários. É difícil para mim, me perdoe. Revolucionários. Que eles estavam falando, César não é o rei. A gente tem mais um rei. Jesus é rei. Isso foi verdade, né? Isso foi. Os gentios pensaram que eles estavam traidores. Os judeus pensaram que eles estavam hereges. E o povo de Deus estava acreditando no Evangelho. Então a gente precisa lembrar que a gente é contracultural. O Evangelho sempre é contracultural. Em Tessalônica, nos Estados Unidos, Campinas, Rio, sempre. Por quê? Porque a gente está atacando os ídolos desse mundo. Você lembra? Os Tessalonicenses, eles deixaram os ídolos para abraçar Jesus. E a gente está fazendo isso, a gente está proclamando isso. Jesus é o rei. E em nosso dia não é César que é o problema, né? Não é César. Mas a gente ainda proclama, dinheiro não é o rei. Jesus é. Treinamento não é o rei. Jesus é. Sexo não é o rei. Jesus é. Política não é o rei. Jesus é o rei. A gente está proclamando isso, né? Que existe, como a passagem falou, existe outro rei chamado Jesus. Isso é nossa mensagem. Isso é contracultural. Mas a gente queria ter uma comunidade contracultural que é atraível, né? A gente está convidando pessoas para ser parte da nossa comunidade. Sim, essa comunidade aqui é contracultural. O mundo não vai entender, mas você está bem-vindo aqui. Você entendeu? A gente não está no mundo lá. Não, a gente queria ser uma comunidade atraível. Como fruto do Espírito, amor e paz e paciência, a gente está convidando pessoas para ser parte dessa comunidade contracultural. A gente tem as soluções que o mundo não tem. E eles estão pregando, mas a gente precisa atacar os ídolos da cultura primeiro. Isso não é o rei, Jesus é o rei. Isso é boas notícias. O que aconteceu nessa igreja? Paulo basicamente fugiu. Ele saiu de uma outra cidade, eu acho que foi Bereia, próximo, né? E ele estava muito ansioso, muito preocupado com essa igreja. Como foi? Eles estavam fiéis. Como foi Jason? Ele denunciou? Ele se arrependeu? O que aconteceu? E ele tinha essa ansiedade sobre a igreja. E finalmente, mas lembra, Satanás estava impedindo ele para voltar. Então, finalmente, ele manda Timóteo. E Timóteo volta e fala, Paulo, essa igreja é um modelo. Essa igreja é saudável. E por causa disso, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses. E ele falou, eu vou ler mais uma vez, sempre damos graças a Deus por todos vocês, Tessalonicenses. Jason, mulheres importantes, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor,
e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. Que igreja! Eu queria ter uma igreja assim. Eu acho que a gente pode submeter para padrão de Deus. O que é o padrão de Deus para a nossa igreja? Vamos ser baseados na Bíblia, centrado em Cristo, esperando um resultado, uma resposta. E também a gente pode ser uma comunidade contracultural para a glória de Deus. E eu só queria concluir falando isso. Eu sei que você é uma igreja assim. A gente sempre pode crescer, mas eu queria motivar você para perseverar, para continuar, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela essa passagem. Obrigado pela a igreja em Tessalônica. A gente queria ser uma igreja assim. Eu peço que o Senhor ajude essa igreja para submeter continuamente para seu padrão e o que a Bíblia fala. E que o Senhor use essa igreja para ser contracultural nessa comunidade, nessa cidade. E que o Senhor vai chamar suas ovelhas, seu povo, para essa igreja. Eu peço que o Senhor dá fruto aqui. E também eu peço que o Senhor vai encorajar ou fortalecer pessoas aqui que estão experimentando perseguição ou oposição. Que o Senhor fortalece eles como o poder do seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.